Olá, crianças, tudo bem? Nós chegamos na sexta-feira e hoje é o nosso último dia de atividade da semana. Nós temos uma folhinha de atividade com revisão de português. Então, hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, e nós iremos fazer atividade de português. Não esqueçam que vocês também têm hoje atividade de educação física e o professor vai colocar a atividade lá, o vídeo explicativo no grupo, e a atividade se encontra na plataforma, tá? Assim como essa que a Pro tá explicando agora. Então vamos lá. Atividade de português. 1. Pinte o nome correto de cada figura. Então, ali tem várias figuras, tá? Para vocês observarem. Novamente, eu informo que quem for fazer atividade no caderno não precisa fazer os desenhos, tá bom? Apenas copie as palavras, tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui na atividade 1? Pintar o nome correto de cada figura. Então, vamos observar as figuras. A primeira figura que nós temos é uma barata, certo? Uma barata. Então, você vai olhar agora o quadro que está embaixo do desenho da barata e ali tem 3 palavras escritas, mas só uma é a correta, que é a palavra barata. Então, como que eu vou saber, qual que é a palavra correta? Você vai ler. Então, você vai tentar juntar as sílabas, você vai observar a letra inicial, se você ainda não consegue ler. Por exemplo, barata começa com qual letra? B, não é mesmo? Então, ali tem 3 palavras. Tem alguma que começa com a letra B? Tem 2. Então, a primeira palavra já não tá correta, porque ela começa com P de pato e a palavra barata começa com B de bola, certo? Então, tá bom, tem 2 palavras ali que começam com B. Mas, e agora? Vamos observar, então, a sílaba. Quando a gente fala essa palavra, a gente fala barata. Então, qual que é a primeira sílaba? Ba. Essas 2 palavras começam com quais sílabas? E as 2 começam iguais, com a sílaba ba. Então, ainda não deu para descobrir qual é a palavra correta. Então, vamos para a próxima sílaba? Vamos falar o nome novamente. Então, é ba, ra, tá. Então, o ra é do ra, ré, ri, ro, ru. Quem lembra dessa família silábica? Então, agora vamos observar as palavras. Das 2 palavras que a gente tinha observado, que começa com a sílaba ba, a segunda sílaba tem que ser ra ou ra. Qual das 2 tem essa sílaba? Então, vocês vão observar, vão juntar as sílabas, fazer a leitura e pintar o nome correto, tá? O nome que vocês acham que está correto, ou se vocês já conseguirem ler, tá? Vocês vão saber qual é o correto e vão pintar. Depois, vocês vão fazer isso em todas as figuras. Então, ali do lado nós temos a figura de um sapato, depois temos a saia, depois temos o anel e depois o perfume, tá? Então, vocês vão pintar apenas uma palavra, que é a palavra correta, tá bom? Agora, nós vamos lá no exercício 2, que fala assim: circule a sílaba inicial. Então, agora nós não vamos mais encontrar a palavra, e sim a sílaba. O que é a sílaba inicial? É a sílaba que começa a palavra, a primeira sílaba, certo? Então, ali tem os desenhos também. Ó, tem o desenho de uma barata, tem o desenho de um anel, tem o desenho do capim e tem o desenho do tapete. Então, como nós já observamos ali no exercício anterior, qual é a primeira sílaba da palavra barata?
É a sílaba ba, certo? Então, o que vocês vão fazer? Circular a sílaba ba. Passar o lápis em volta da sílaba ba. Somente isso. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa nas outras figuras, certo? E agora, no exercício 3, fala assim: circule a sílaba final. Então, no exercício 2, você circulou a sílaba inicial. Aqui começa a palavra. Agora, no 3, você vai circular a sílaba final. Aqui termina a palavra, tá? Então, nós temos ali um chinelo, nós temos ali um sapato, nós temos ali uma fivela e no último quadrinho só tem a imagem, porque a atividade desconfigurou na hora que a Pro colocou na plataforma. E as letras, as sílabas, foram para embaixo da imagem, então não está aparecendo, mas eu vou mandar isso no grupo e vou pedir para a mamãe e o papai, o responsável, ajudar vocês e escrever para vocês, tá bom? Por quê? Ali tem o desenho de 2 pés, não tem? Só que a palavra não é pé. A palavra é peludo, porque lembra lá na música da barata que falava é mentira da barata, ela tem o pé peludo? Então, a palavra vai ser peludo. E aí, o que vocês vão fazer? Circular a sílaba final, a sílaba que termina a palavra. Então, é peludo. Qual é a última sílaba dessa palavra? Tá? Então, é isso que vocês vão observar nessas figuras do exercício 3. Chinelo. Qual é a última palavra? Tá? Então, façam a leitura em voz alta, observando as figuras, falem o nome das figuras e vocês vão descobrir quais são as sílabas finais, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Aqui tem um aviso falando que as atividades são para revisão, todas as atividades dessa semana, né? Que elas podem ser copiadas no caderno, ou seja, só quem quiser imprime a atividade. Quem não quiser ou não puder, pode copiar, tá bom? Só copiar as respostas, não precisa copiar os desenhos, tá? E não esqueçam de enviar a devolutiva no e-mail da professora, para que o aluno não fique com falta, para que a professora consiga ver se o aluno está conseguindo fazer a atividade ou não. Se a atividade tiver com algum errinho, não se preocupe, tá? Porque assim você vai aprendendo aos pouquinhos, tá bom? E é isso, crianças. Hoje é a atividade de sexta-feira. Estamos encerrando a nossa semana. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Descansem, brinquem, tá? E nós nos vemos novamente na segunda-feira. Segunda-feira tem prova de português, tá bom? Então, prestem bem atenção na atividade para segunda-feira vocês já estarem craques. Um beijo da Pro, fiquem com Deus. Tchau, tchau.